Então vamos lá. Boa noite a todos. A gente está abrindo agora essa sequência de 2 dias, né, 2 ocasiões para a gente conversar sobre o papel do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, sobre o futuro da educação das pessoas autistas, né. E nós somos o Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da UNB. Entendemos a importância desse documento orientador para a educação e entendemos também que é algo que inicia uma importante e inadiável discussão, né, sobre como fazer a verdadeira inclusão acontecer. E hoje a gente vai conversar com uma das pessoas que contribuiu para a elaboração desse documento, que é o Dr. Luciano Lacerda. E na quinta-feira nós vamos conversar com uma outra pessoa, né, com um outro convidado, também sobre a mesma temática, explorando aí quais são os pontos positivos desse documento, quais são as dificuldades que podem advir do que esse documento traz, quais são os questionamentos, né, porque o documento ele não é um documento fechado, não tem função de lei, ele é provocativo mesmo, e todas as oportunidades que tivermos para discutir e aprimorar nosso pensamento e a produção de estratégias efetivas, né, de inclusão e de garantia de equidade aí nas oportunidades de aprendizagem, todas as oportunidades são bem-vindas, todas as oportunidades de discussão, né. Então hoje a gente vai ter um pouquinho dessa discussão. Eu quero pedir para vocês colocarem as perguntas ao longo da minha conversa aqui com o doutor Lucelmo, que vocês coloquem as perguntas no chat, que a minha equipe do núcleo vai fazer uma seleção dessas perguntas e tal, para depois a gente tentar responder, tá bom? Então, primeiramente, agradecer, Lucelmo, sua presença aqui, o seu tempo, te parabenizar pela participação na produção desse documento norteador, né, de práticas educacionais para pessoas autistas. E aí, queria te ouvir um pouco como é que foi esse processo de construção do parecer, quais que você pensa que serão os impactos, né, disso sobre a construção de políticas sociais e políticas educacionais para as nossas pessoas autistas. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade das pessoas aqui. É um prazer poder falar sobre esse tema, né? Bom, eu acho difícil a gente poder dizer, qual é o impacto, porque sendo um documento orientador, um documento que apresenta um certa construto ali, mas ele não tem nenhum poder de cogente, né? Ele não implica em normas ou diretrizes. Depende muito de como a sociedade vai se apropriar, porque digamos assim, existe uma discricionalidade do município, e é nos municípios em que as coisas mais acontecem, né? Por isso que eu estou dizendo município, mas municípios e estados, principalmente, de adotarem ou não uma certa perspectiva. Essa perspectiva, digamos assim, esses encaminhamentos que o parecer propõe. O que me parece é que tem virado um grande caldeirão explosivo, né? Porque você tem vários agentes que estão implicados nesse processo de educação inclusiva, de uma maneira que não está funcionando, de uma maneira que está muito equivocada, não é pouco, e aí você tem professores numa situação emocional muito difícil, profissional, jurídica muito difícil, que tem trazido várias consequências duras para a categoria. Você tem os pais numa situação, às vezes, desesperadora, e aí isso tem criado um contexto em que as pessoas dizem assim, bom, temos que procurar alguma solução. A solução não necessariamente é que está no parecer, pode ser outra solução. Mas o parecer o Conselho Nacional de Educação fez o papel de propor um caminho, de propor um processo. E eu tenho muita preocupação quando você tem situações que são muito
que mexem muito com esse emocional e com as soluções que se vão buscar, porque existem soluções que são eventualmente muito problemáticas, né? E aí, quando a gente fala de uma solução pautada na prática com melhor evidência científica, apesar de ser difícil do ponto de vista cultural, de mudar as práticas de uma maneira radical, de uma maneira muito intensa, né? Não é um processo fácil, mas, digamos assim, é um processo que é pautado em um saber legítimo, né? Que é o processo de construção científico. E quando você não vai para esse caminho, qual é o outro caminho que vai? Eu não sei, depende de quais esses movimentos, de quais esses caminhos políticos e sociais que vão aparecendo. Então, me parece que o Conselho Nacional fez uma coisa que precisava ser feita, né? Nós temos aí mais de uma década sem nenhuma palavra de ninguém sobre o transtorno do espectro autista no processo de educação inclusiva, né? Um aumento de 1000% e simplesmente como se o fenômeno não existisse. Então, todo tipo de documento ele vem depois que a realidade impõe. Só que neste caso a realidade já impôs isso há muito tempo, e há muito tempo alguma coisa, algum tipo de orientação era necessário. Então, a depender de como a sociedade vai encarar, de quais são, digamos assim, esses encontros e desencontros da sociedade civil, principalmente nos municípios, eu acho que vai determinar qual será, de fato, o papel do parecer 50. Mas hoje acho difícil ainda a gente ter essa leitura. E acho que depende muito também do MEC, porque o documento ele é aprovado pelo Conselho Nacional, né? E ele tem, digamos assim, essa presença jurídica. Mas, de fato, quem tem mais poder político, né, é o MEC. É o MEC que tem a presença política mais forte. Então, depende também se o MEC vai ou não vai homologar, isso eu acho que faria muita diferença. Uma homologação, por exemplo, levaria a legitimidade do parecer muito mais longe, né? Uhum. Sim, e pelo que eu entendo, assim, Luciano, as orientações, como você colocou, né, as orientações que foram apresentadas no parecer, elas foram pensadas durante mais de um ano, né, de trabalho por pessoas interessadas na temática que também envolviam familiares, também envolviam, né, as próprias escolas que estão enfrentando a realidade da dificuldade de lidar com as pessoas, e a gente está falando aqui principalmente de escolas do ensino fundamental e médio, né, que estão aí enfrentando essas dificuldades no dia a dia, né, da lida com as pessoas autistas, né. Então, essas contribuições vieram para o trabalho da comissão que elaborou o parecer e possíveis soluções. Deixa eu só pontuar isso que é importante, né? Existe um grupo de trabalho de educação especial no Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é um órgão representativo da sociedade, né? É indicado pelas instituições, então ele é representativo em si, e esse comitê, especificamente, esse grupo de trabalho, ele é bicameral, né? Entra tanto a educação básica quanto o ensino superior, embora o documento só fale sobre a educação básica, foi uma decisão posterior. E depois, então, nesse grupo de trabalho, foi chamado um grupo de consultores, todos voluntários, eu entre eles, né, foram 10 pesquisadores de algumas das maiores universidades do Brasil, o maior programa de educação especial, o primeiro programa de educação especial de Santa Maria, estava lá o professor Carlos Schmidt, tinha o maior programa de educação especial, que hoje é o da UFSCar, estava lá o professor Nassim Chamel Elias, o professor Deise das Graças de Souza, todas as 5 regiões do Brasil, também pessoa autista, mãe de autista, então, todos pesquisadores, claro, né? Então, foi um grupo bem grande. Depois esse documento, depois desse processo de construção desse documento, houve uma primeira oitiva pública de familiares, pessoas autistas e toda a sociedade em Belém do Pará, e depois uma segunda em Fortaleza, também com todos esses grupos. Então, foi um processo muito amplo, assim, de construção e de audiência da população. E agora vai ter uma nova consulta pública, agora em julho também, então vai ter mais um outro momento também de escuta da população. Sim, eu recebi ontem um e-mail convocando eu a preencher um formulário e participar dessa audiência
de uma nova audiência sobre o parecer 50, né? Então, quer dizer, ainda está aberto e a população pode participar, dando sugestões, fazendo perguntas, e é isso mesmo. Eu entendo que o parecer ele tem essa função importante, né, de colocar luz sobre uma questão urgente, como você coloca, Lucelma, que já há muito tempo estava silenciada, né, e que precisa ser tocada. Eu percebo que uma das críticas que têm sido feitas ao parecer se relaciona a uma presunção de que se adota um modelo médico de compreensão do autismo, né? Especialmente por conta de sugestões mais focadas. A interpretação, né, das críticas que eu tenho lido é que tem sugestões mais focadas em corrigir o comportamento autístico, né, corrigir o comportamento da pessoa autista, e menos sugestões no sentido de trabalhar as barreiras que dificultam a verdadeira inclusão ou dificultam a participação plena, a equidade, enfim, né, enfim, a mesma oportunidade, né, para as crianças e pessoas autistas quando se considera as pessoas neurotípicas e tal. Eu queria te ouvir, assim, o que você pensa sobre isso? No parecer, eu vejo que se toca nesse assunto do modelo social, da deficiência, do modelo médico da deficiência. Eu queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso. Tá. O problema, eu vou explicar, é porque tem muitas pessoas que estão discutindo esse tema, que estão lendo teses, estão lendo documentos, assim, e aí o que eu acho que é legal, né? Eu acho muito bom. Mas uma coisa é você pegar um certo documento e você ler, e aí você pega aquele assunto do ponto de vista mais subjetivo, né? Outra coisa é você falar e discutir o que isso significa no caso concreto. E aí, como essas pessoas a grande parte das vezes, não conseguem entender a correlação entre uma coisa e a outra, acaba surgindo essas confusões. Porque, assim, existe toda uma literatura que advém do movimento do modelo social, que ela vai dizer o seguinte: olha, a gente tem que derrubar as barreiras. Então, tá bom. Então, vamos derrubar as barreiras. Né? Então, a própria noção de deficiência foi modificada. É o impedimento individual em relação com as barreiras da sociedade, sociais. As barreiras que se encontram em todos os ambientes. É isso que define a deficiência. Então, tá bom. Só que, historicamente falando, quem é o movimento do movimento social, né? Do modelo social? Eram cadeirantes. Então, a barreira era barreira mesmo. A barreira é a barreira, tá lá. Tá a escada, tá o negócio ali, você não consegue entrar. Então, fica mais claro, né, e grande parte do movimento da pessoa com deficiência está relacionado às deficiências físicas e sensoriais, né? Então, fica mais claro esse debate. Quando chega na criança, no caso do autismo, tá bom, nós estamos agora na terça-feira. Amanhã, quarta-feira, vão receber uma criança autista. Tá bom, tem que derrubar as barreiras. Cadê a barreira? Eu vou te perguntar. Amanhã você vai chegar às 7 horas da manhã e você vai abrir a porta da escola, vai abrir. Qual a barreira? Qual a barreira? Como é que você derruba a barreira? São barreiras atitudinais, né, que dependem de uma mudança muito mais difícil de acontecer. E não é só atitudinal. Eu tenho que derrubar. Barreiras atitudinais são importantes, mas não é só elas. Existem outras barreiras que são além das atitudinais. O que eu faço? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: é que quando você tem uma criança, por exemplo, uma criança autista que você chega na escola, ela tá chorando, ela fica chorando o tempo todo, gritando, desesperada. Beleza. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer, se eu tiver de seguir aquilo que tem a melhor evidência, eu vou fazer uma análise funcional do comportamento dela. Um procedimento chamado análise funcional, que é uma das práticas com evidência. E vou descobrir por que ela chora. Digamos que ela chore porque naquela sala tem um problema de conforto acústico, por exemplo, né? E aí, ou de conforto térmico, alguma questão sensorial, que depois de um certo momento, aquilo pode ser um problema para ela. Só que a gente não sabe, porque ela pode não falar, por exemplo, né? E aí, se depois de um certo tempo aquilo é um problema para ela, ela não consegue lidar com aquilo, então eu vou organizar as coisas de modo que
antes de chegar esse tempo, ela vai sair da sala, ela vai caminhar e depois ela volta. Uhum. Então, veja, digamos que aí ela pare de chorar, ela não chore mais e ela fique na sala e ela preste atenção na sala, de alguma forma, se eu organizei as outras coisas bem, ela participe e aprenda, certo? Então, eu posso dizer que eu derrubei uma barreira? No meu entendimento, para mim é óbvio que sim. Uhum. Eu posso dizer que teve um comportamento que foi melhorado? Sim. Então, a ideia de que essas coisas são opostas é absurda. Ela só tem sentido se você nunca entrou na sala de aula. Sim. Se você está olhando, você está lendo um livro e está dizendo, olha aqui, ó, tô vendo aqui o negócio da barreira do cara que falou lá. Agora, se eu estou pensando na escola real, de verdade, na aula, na quarta-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, elas não são coisas diferentes. Uhum. Né? Então, eu tenho, em primeiro lugar, um dos primeiros aspectos que tem aqui bem salientado no parecer é que o primeiro passo para a gente falar que uma escola é inclusiva é fazer uma coisa que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. Uhum. Supostamente, quando a escola é construída, deve ter o desenho universal arquitetonicamente falando, que aí tem outras coisas que estão mais relacionadas, por exemplo, a cadeirantes e outras pessoas com problemas de mobilidade. Mas, do ponto de vista pedagógico, né, a gente faz aquilo que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. Eu estou falando de autismo. Se eu estiver falando de surdez, então vai envolver intérprete, é outra coisa. Se eu estiver falando de cego, eu tenho que falar relacionado à introdução do braille, aí entra outras coisas. Então, não dá para falar de todas as coisas, até porque eu não domino todas as coisas. Estou falando de autismo. A primeira coisa é o desenho universal da aprendizagem, ou seja, eu vou transformar a minha aula numa aula mais universal. Qual que é o problema? Aí é que mora o grande problema. Aí é que mora, assim, o segredo do problema. O problema é que alguém começou a dizer que se eu fizer isso, eu resolvo todos os problemas de todas as pessoas. Isto é mentira. Como é que eu sei que é mentira? Só olhar os estudos experimentais que fizeram isso. Olha todos. Uhum. Então, eu fazer o desenho universal ajuda muito. Então, se eu tinha um grupo assim que a minha aula geral estava dando conta, ele vai passar a ser assim. Mas continua tendo um grupo para o qual ele não vai ser efetivo. É só vocês lerem os estudos sobre desenho universal. Não um livro. Livro você escreve o que você quiser. Os estudos que foi em sala de aula, que aplicou e mediu os resultados. Uhum. Então, o primeiro passo é o desenho universal. Isso não há a menor dúvida, é isso que está no parecer. Sim. Só que quando o indivíduo quando isso não é suficiente para eu incluir de fato o indivíduo, porque ele tem maior dificuldade, a gente não diz assim, ó, paciência. A gente diz assim, bom, então agora passamos para a próxima fase, que é fazer uma avaliação individual. Individualizar. Fazer aquilo que é individualizado, que esse indivíduo necessita. Né? Então, a grande questão não está no primeiro passo, está no segundo passo. Né? Então, o segundo passo, ele não é o único passo, ele tem o primeiro passo. Então, a discordância é se isto é necessário ou se isso não é necessário. Né? Aqui, sendo bem sincero, você tem duas opções. Ou você lê os estudos científicos, os estudos experimentais que mensuraram isso, ou você vai na escola e pergunta para os professores. Uhum. Por exemplo, ou quem tem experiência em escola, em sala de aula, né? Essa não é uma questão muito difícil de você avaliar, porque o espectro ele é muito amplo. Então, a ideia de que você consiga fazer uma aula que dê conta de todos eles é uma ideia utópica, é uma ideia que não existe, né? Ela não existe na prática, né? Eu posso escrever o que eu quiser, mas eu quero ver lá na escola e fazer. Porque, eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa intelectual tem que estar na escola, mas tem que fazer um estudo experimental para mostrar se aquilo existe ou se não existe. Porque eu tenho liberdade de escrever qualquer coisa. Né? Agora, é diferente quando eu submeto aquilo que eu estou escrevendo a um experimento prático e mensuro aqueles resultados. Né? E a ideia que me parece estar muito muito bem descrita no parecer, né, é dar ferramentas práticas para que essas ações possam ser realizadas
junto com uma capacitação também bastante importante e necessária da equipe escolar como um todo, né? Dos professores, dos acompanhantes especializados. Eu lembro de um termo que está presente lá no parecer e que pode também estar gerando, pode ser gatilho, né? Vamos dizer assim, para algumas reações críticas, assim, ao parecer, que é o chamado protocolo de conduta. Que é uma informação que você tem do paciente, né, do paciente não, do estudante, desculpa, é o viés da clínica aqui, do estudante com, por exemplo, as coisas que o desregulam, né, então você tem, para aquela criança que você deu o exemplo, você tem a informação lá no protocolo de conduta, antes até de você conhecer a criança, de que o conforto acústico é importante para que ela não desregule, né, então você faz uma prevenção de comportamentos e ao mesmo de comportamentos desafiadores, ao mesmo tempo em que você está preparando, né, o ambiente para que fique confortável, não só para ela, mas para a maior parte dos seus estudantes, né. Mas é isso, eu penso que algumas terminologias que são colocadas no parecer geram um desconforto por falta, talvez, de conhecimento, por isso a necessidade de uma capacitação cuidadosa, né, da equipe escolar como um todo. Estou comentando sobre isso, né? A terminologia, na minha visão, é irrelevante. A gente pode mudar a terminologia da maneira que quiser, né? E, aliás, quem vai fazer na realidade não precisa usar a terminologia que está no parecer, usa qualquer uma. Mas, falando sobre o protocolo de conduta, por exemplo, como ele é importante, né? Nós tivemos... agora, eu tive uma reunião recentemente com um juiz e que estava com a diretora de ensino. Isso faz 2, 3 semanas. E ela estava dizendo, isso foi à tarde, que de manhã ela tinha exonerado uma professora. Por quê? Porque um aluno teve uma crise, um aluno autista, e ela foi lá e segurou esse aluno, ou aluna, não sei, para não se machucar, e aí ficou marca, e aí a mãe reclamou e ela foi exonerada. E o que eu quero dizer é o seguinte, e se ela não tivesse feito nada e a menina tivesse se machucado, ou o menino tivesse se machucado? Ela também seria mandada embora. Uhum. Então, o professor foi colocado numa situação jurídica impossível. E o estudante também foi colocado numa situação jurídica de muito complicada. Por quê? Porque, eventualmente, por exemplo, numa situação que seja perigosa, o professor vai evitar muitas vezes, dele intervir, porque com medo de ser mandado embora. Só que a prioridade ali é a segurança do estudante. Por exemplo, se você olha os dados de cegueira, um indivíduo que se cega com o dedo, os dados são muito fortes. São impressionantes, né? Muitos se mutilam, né, e se cegam. Então, imagina você estar numa sala de aula, o professor diz, eu não vou tocar. Por quê? Porque senão pode ser mandado embora, ou pior ainda. Agora, veja, quando você tem um protocolo de conduta, o protocolo vai dizer o seguinte, nestes casos, quando houver este caso, faça isso. Seja lá o que for para fazer. Tira da sala, chama alguém, faz alguma coisa, não sei, o que quer que seja. Faça isso, tal coisa. Então, se está no protocolo de conduta, isso é uma decisão da escola, não é do professor. Isso e quer esse dizer protocolo é individualizado, né? Individualizado, é para cada estudante. Geral. Não é geral, não tem nada geral. Então, isso quer dizer que esse professor, ele fica protegido juridicamente. Teve um caso aqui em São Paulo, mais ou menos recentemente, de uma professora que ela não sabia o que fazer no momento de crise. Ela não sabia porque ninguém disse para ela. E ela pôs uma música. Começou a tocar música no celular, né? E aí ela falou assim, não, bom, agora eu vou... A menina começou a acalmar. Ela falou, agora eu vou passar para fase 2 pra gente ficar uma coisa legal. Vou começar a cantar a música também. A professora começou a cantar. Aí ela começou a cantar. A menina levantou, veio até aqui, deu uma cabeçada nela aqui, que quebrou a parte de cima e de baixo dela. E havia na escola uma avaliação que dizia assim, fulana de tal, a menina, tem aversão à música compartilhada. Isso quer dizer, a escola tinha a informação de que aquilo era aversivo para aquela menina. E a escola não deu essa informação para a professora. Então, a escola deliberadamente colocou a professora em risco. Então, veja, o protocolo de conduta é o documento que a professora tem para saber essas informações. E aí, essa informação é muito importante, porque, veja, a menina, nesse caso, ficou grande porque a professora se machucou. Mas mesmo que não ficasse grande,
a menina foi submetida a sofrimento, porque ela tinha aversão à música compartilhada que a professora fez, sem saber que aquilo produzia aquilo. A menina foi exposta também ao sofrimento. Sim. Imagina como foi a vida dessa menina na escola depois desse episódio. Entende? Eu não acompanhei o caso, então não sei o que aconteceu, mas provavelmente ela teve que sair de escola, deve ter ficado impossível a vida dela. Então é ruim para os dois. Vou dar outro exemplo para vocês. Tem coisas que eu falo quando eu vou em palestra no Brasil, que eu sei exatamente. Às vezes eu sei de uma coisa por uma pessoa que me falou, mas eu sei exatamente o que pega na dor de todo mundo, porque começa um burburinho. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo: quando o acompanhante não vem, um certo dia, um acompanhante, um mediador, no caso dos indivíduos que têm mediadores, fica alguém na porta, ou liga antes, né, ou fica alguém na porta da escola, ô mãe, a diretora pediu para não deixar, para levar embora hoje, porque hoje o acompanhante não tá. E só ele que sabe lidar com essa criança. Isso acontece, ó, não é uma, nem duas, nem 100 vezes, tá? E aí todo mundo começa a burburinho, porque isso acontece direto. Por que isso acontece? Porque, de fato, ninguém sabe lidar com aquele indivíduo. É a única pessoa que sabe é o acompanhante. Só que naquele dia, a pessoa se desorganiza porque você rompeu a rotina dela, a mãe tinha coisa para fazer, não vai poder fazer, desorganiza a vida dela todinha, então dificulta muito, inclusive, sustento de muitas famílias, né, que eles precisam trabalhar, ou a segurança, porque eventualmente deixa as crianças sozinhas ou com alguém que não é de confiança. Então, são muitos problemas envolvidos. Quando você tem um protocolo de conduta, você nomeia um acompanhante substituto. E você tem, e isso é baseado numa avaliação. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que no protocolo lá está escrito assim, que a pessoa tem alergia a ovo, mas uma alergia muito forte, que, inclusive dos traços de ovo, né? Então, o acompanhante, mesmo que ele seja substituto, tem lá uma indicação para ele, por exemplo, ele olhar se a merenda tem ovo, porque se tiver, tem que pegar a merenda lá sem o ovo e dar para ele em outro lugar. Não pode levar ele lá. Às vezes ele é não verbal, ele não sabe. Então ele vai para lá e ele pode passar mal, porque ele está sendo exposto a uma situação que é perigosa para ele, né? Ou que é aversiva de alguma forma. Então, na verdade, a gente tem que olhar para a rotina, o cotidiano da escola e tentar dizer assim, bom, qual é a ferramenta que a gente pode oferecer para essa escola para que ela possa atender melhor esses estudantes? Esse é um exemplo bem importante. Sim. E eu percebo que os casos que a gente está trazendo aqui, né, são casos de autismo nível 3 de suporte, né, autismo não verbal, que precisam realmente de uma intervenção, muitas vezes, por segurança, né, pela preservação da segurança do próprio estudante e dos profissionais que estão lidando com ele, né. Mas tem a figura também do autista que frequenta uma sala regular, né, que precisa muitas vezes de uma mediação para o processo de aprendizagem, precisa de uma mediação para a socialização, precisa de uma mediação para a comunicação, inclusive usando recurso de comunicação aumentativa, né, alternativa. E a figura do plano, o elemento, né, do plano individualizado, plano de educação individualizado, o PEI, pode prever a presença desse profissional como suporte, mas também como planejando o esvanecimento, né, no sentido de promover a autonomia. Eu estou falando isso porque é uma das críticas também que eu tenho ouvido, que é colocar o estudante numa posição de dependência dessa figura mediadora, né? E isso seria uma forma também de discriminação, quer dizer, só ele tem o mediador e ele vai ficar dependente do mediador a vida toda, o professor não vai ensinar esse estudante porque o professor vai entender que o mediador é quem vai ensinar, e isso, enfim, né? Tem essa É como dizer que o intérprete de Libras é uma discriminação porque só o surdo tem. É o tipo de coisa eu sei que existe esse discurso, né? Mas é um discurso que ele é genérico e ideológico, no sentido, não no sentido político partidário, mas no sentido de que estabelece uma ideia e, independentemente do que aquela ideia diga a respeito da realidade, o indivíduo mantém aquela ideia, né? Sem passar pelo crivo da realidade. E aí, essa questão do acompanhante, ela é uma questão muito importante.
em primeiro lugar, ele é um direito, independentemente do que o parecer diga ou deixe de dizer. Porque existe uma lei, que é a Lei Berenice-Piana, que está lá. Pessoas com autismo regularmente matriculadas nas salas comuns do ensino regular têm direito a acompanhante especializado quando comprovada a necessidade. Portanto, a esfera democrática, se alguém é contra, tem que ir lá no Congresso, falar, quero fazer uma lei, eu quero derrubar essa lei aqui, tem que fazer esse debate com o Congresso. Não é comparecer. O que acontece é que hoje esse é o tema mais judicializado do país, o tema do acompanhante, né? Obviamente, da educação especial, né? Do país. Então, ele é um problema porque nenhum município sabe como fazer isso. Então, eles têm feito de uma maneira muito equivocada, e equivocada de muitas formas, inclusive criando circunstâncias que aumentam a dependência. Por quê? Por exemplo, a lei não diz como você comprova a necessidade, isso tem que ter comprovado a necessidade, mas não diz como comprova a necessidade. Então, o parecer diz assim, olha, vamos usar a literatura científica para determinar se precisa ou não. Vamos fazer uma avaliação com lastro científico para determinar se precisa ou não. E aí, a partir desse contexto, diz, ó, tem que usar práticas com evidência. Vamos olhar as práticas com evidência. Uma delas, por exemplo, são as estratégias de esvanecimento. Então, o que é o esvanecimento? O esvanecimento é quando toda vez que você oferece uma ajuda, eu não vou explicar aqui o que é ajuda, mas porque tem uma definição técnica, né? Mas prompt é uma das práticas com evidência também. É quando o indivíduo não consegue fazer alguma coisa diante do contexto natural que ele deveria fazer, e aí você dá um apoio a mais, né? Para esse indivíduo, oferece um antecedente a mais. Bom, quando esse indivíduo ele emite o comportamento porque você o apoiou, aí você tem a seguinte pergunta: como é que eu faço para retirar essa ajuda? Então, toda vez que eu dou uma ajuda, essa pergunta, automaticamente, ela faz parte da natureza da ajuda. Então, ajuda, embora a gente use a palavra no sentido de senso comum, né? Eu ajudo, né? Ela é um procedimento técnico, muito estudado. Se as pessoas forem olhar entre as práticas com evidência, e olhar os metadados, né, os dados, entender um pouco melhor os documentos, vai olhar quantas pesquisas tem subsidiando cada uma das práticas. E a que tem mais pesquisa de todas é a ajuda. De todas as práticas, as 28 práticas com evidência. Por quê? Porque tem muita gente estudando isso com procedimentos experimentais muito robustos. Então, tá certo, tem que fazer a retirada da ajuda para evitar a dependência. Assim que o estudante não precisa de ajuda, de fato, ela não deve estar presente, mas quando ela é necessária, se ela não estiver presente, a gente não vai conseguir ajudar esse indivíduo. Uma das coisas que eu sempre falo nas palestras que as pessoas dão uma burburinha, eu falo assim, toda escola tem um mini-Kizans, a escola todinha, que fica girando a escola todinha. Bom, se eu tenho alguém que se recusa a entrar em sala de aula, fica girando a escola, o que eu faço com esse indivíduo? O professor regente não pode estar atrás dele. O professor regente está em sala com 30 alunos. Entende? Então, é o acompanhante que vai apoiá-lo a desenvolver a habilidade de entrar na sala de aula e de sentar e de ficar sentado, por exemplo, né? São habilidades pré-acadêmicas. Mas isso é uma coisa absolutamente bem demonstrada cientificamente, não há a menor dúvida sobre isso. O problema é que quando a pessoa está dizendo isso, ela não apresenta nenhum dado. Ela diz, olha, é assim, só sei que é assim. E aí é um debate difícil, porque se a pessoa for dizer assim, ela pode dizer o que ela quiser, né? Ela pode dizer não, porque aí a pessoa morre, sei lá, ela pode dizer o que ela quiser, entende? É um debate que é difícil de ele acontecer, de fato, né? Sim. Tô pensando nisso aqui, do quanto que a realidade, né, fica distante mesmo de algumas colocações, assim. Falando do mediador especificamente, desse profissional que está lá dentro da escola e que teria essa função, o acompanhante, né, especializado, teria uma função de acordo com a sua formação e com a sua capacitação, né, se esse profissional estivesse lá, essa criança provavelmente teria muito mais acesso à socialização e a oportunidades iguais do que tem hoje em dia, essa criança que fica zanzando na escola. O que acontece é que muitas vezes os profissionais da escola, inclusive o apoio, né,
deixa que essa criança fique zanzando, porque assim ela Porque ela não sabe não, também, não sabe como fazer. não, Porque ninguém teve uma aula exato, como ensinar a criança a entrar na sala, porque não tem isso na faculdade, na nossa então, graduação, né? Mesmo se ela fosse uma pessoa com graduação. Então, os professores não sabem, os acompanhantes não sabem. Então, esse é um grande desafio, né? Que é não saber como fazer. Eu me exonerei ano passado da prefeitura, mas eu era professor efetivo, né? Da prefeitura de São Sebastião, municipal. E eu, durante 14 anos, eu estive na rede, 14 anos, eu tive palestrinha de autoajuda, de educação especial, todo ano é palestra de autoajuda, porque a suposição se eu tiver o coração bom, a criança aprende. Então é sempre querendo me emocionar. Então é sempre dizendo, gente, lá em Esparta, as crianças jogavam as crianças na pirambeira. Ó, gente, depois, a Idade Média, olha que coisa ruim. E eu ainda sou historiador, que ainda, pelo anacronismo, ainda mais duro para mim no coração, né? Anacronismo é o maior crime da história. Aí depois vem a segregação, depois vem Salamanca e tá tudo bem. Aí põe uma música, todo mundo canta, faz assim e termina, e aí parece que segunda-feira vai estar melhor a inclusão. Não vai estar melhor, não vai ser a diferença. E foi 14 anos tendo esse tipo de conversa de autoajuda, de motivacional. Quer dizer, esse movimento em que a literatura, né, esse movimento motivacional da autoajuda entrou na educação e foi substituindo progressivamente um debate técnico, né, ele é um movimento, eu acho muito preocupante na educação de modo geral, mas especialmente no campo da educação especial. Uhum, sim. E é isso, né, eu ia tocar nesse ponto justamente, o quanto que talvez o maior desafio conseguir criar uma política de formação continuada desses professores, da gestão escolar também, né? Eu percebo que o ambiente da escola já usa muitas práticas baseadas em evidência, mas usa como sei lá, uma ferramenta geral, ao invés de usar como uma estratégia personalizada, ou também, né, de acordo com os princípios dela, ao invés de ser só uma reprodução de algo que se viu na internet, né, quando faz isso, faz aquilo, se a pessoa é assim, você age assado. Então, eu sinto que o maior desafio talvez seja introduzir, inclusive, nos cursos de pedagogia que está formando esses professores, né, maneiras de ensinar esse repertório, né, de como lidar com as pessoas com deficiência, como promover a inclusão, como eliminar barreiras, e aí, né, como eu falei, as barreiras atitudinais, elas são talvez as mais difíceis de mudar, mas a gente já pode pensar nas capacitações, trazer informações sobre tecnologias que podem ser utilizadas para eliminar as barreiras tecnológicas, né, ferramentas de comunicação para eliminar as barreiras linguísticas e comunicacionais. Então, eu, assim, queria te ouvir, né, porque eu acho que o maior desafio talvez seja mudar esse modo dos professores e da gestão escolar entenderem o seu papel de educadores, porque a gente está falando de questões pedagógicas na escola, nós não estamos falando de levar clínica ou psicoterapia para a escola, né? Nós estamos falando de comprovada necessidade em questões pedagógicas, por exemplo, quando a gente está falando do acompanhante especializado, né? Exatamente, não tem nada a ver com acompanhante terapêutico, que é alguém vinculado à clínica, é outra coisa. Mas essa confusão, ela existe muito porque as pessoas estão olhando abstratamente, então parece o mesmo nome, né? O nome é parecido, é tudo acompanhante. Então, quando a gente fala assim, não, deixa eu olhar para a prática, olhar para o contexto real, é muito mais complexo. Então, eu diria que o conceito central que a gente precisaria mudar a nossa postura é o conceito de práticas baseadas em evidências. A minha interpretação é que este é o conceito do qual deriva todas as questões, todas as nossas divergências. A gente dizer como é que a gente vai chegar à conclusão que uma coisa é correta ou ela é errada. Como é que eu vou chegar à conclusão que, por exemplo, um acompanhante é bom ou é ruim? Você fala o que você quiser, eu falo o que eu quiser, o outro fala o que quiser, liga o ar-condicionado e fala o que quiser. Então, a gente precisaria fazer um experimento, põe na prática, vai lá. Põe acompanhante ou não põe acompanhante?
Ah, mas são diferentes. Então põe bastante, quantidade bem grande, que é para essas diferenças serem diluídas estatisticamente. Então, põe bastante. Aí, mede aqui. Aqui o que aconteceu com esse grupo? O que aconteceu com este grupo? Como os familiares e os indivíduos perceberam? Qual foi a validade social? Aí a gente chega à conclusão se aquilo é bom ou se é ruim. Porque eu sentar, ligar o ar-condicionado e escrever que é bom ou ruim, por que alguém leva a sério isso? É um debate impossível, porque a gente não tem fundamento para fazer o debate. Então, veja, nós acabamos de sair de uma discussão de uma pandemia. Qual foi a discussão? A primeira discussão, temos que fazer lockdown ou não temos que fazer? O governo federal fez uma campanha chamada de O Brasil Não Pode Parar, que é para dizer que não era para fazer lockdown, que não era para ninguém parar, que era para todo mundo ir para a rua. E, obviamente, todo mundo que tem alguma ideia, algum conhecimento científico, que estava acompanhando o que estava na época acontecendo, entendia que não, que a gente precisaria fazer o distanciamento social. Houve uma ação judicial na Justiça Federal do Rio de Janeiro, e essa decisão diz o seguinte: o governo brasileiro não pode se pautar contra as evidências científicas. Esse foi o primeiro debate, grande debate. O segundo grande debate foi: a gente vai investir nosso dinheiro em cloroquina, ivermectina, em vermífugo ou em vacina? O governo federal não queria comprar vacina. E depois, no final das contas, teve que comprar vacina, porque a vacina tinha evidência. Então, por quê? Porque você testou a ivermectina, ela não funcionou. É por isso. Testou a vacina e ela funcionou. É por isso. Então, naquela época era bom a evidência. Agora a evidência é ruim. Então, a evidência é bom para a saúde, mas para a educação é ruim. Então, epistemologicamente falando, isso é bizarro. Quer dizer, se eu testei uma coisa e ela funcionou, eu testei no ambiente escolar, tá? Porque quando a gente diz prática baseada em evidência, está falando de práticas testadas em ambiente escolar. Se eu testei uma coisa na escola, aplicada por educadores, e aquilo foi bom para o indivíduo, por que eu não tenho que utilizar? Como é que eu posso dizer que uma outra coisa que não foi testada ou foi testada que não funcionou é melhor? Então, isso é uma coisa muito difícil de você pensar do ponto de vista de lógica, da lógica. Né? Então, assim, não existe nenhum país da OCDE que não tenha plano educacional individualizado. Por exemplo, tem um trabalho muito interessante da Nicéia Mendes, que, aliás, estava até esse ano, ela estava no MEC, né? Ela era coordenadora de educação especial lá. A Nicéia Mendes com a Gabriela Tanus Valadão, sobre comparação de plano educacional individualizado dos Estados Unidos, Inglaterra, acho que Espanha, França, Itália, se eu não estou enganado, são esses 5 países. E aí vocês podem entender um pouco de como é que funciona nos outros países. Isso que existe no Brasil não tem precedente no planeta. Não tem precedente. Tudo baseado em certas ideias que elas são absolutamente o oposto do que é a realidade, do que a gente consegue demonstrar se a gente fizer um experimento. Só que aqui não pode fazer experimento. Bom, aqui todo mundo é universitário, né? Vocês façam um exercício de dizer assim, se vocês quiserem, pode fazer um experimento para provar se eu estou errado ou não. Manda assim, ó, professora, quero fazer um estudo experimental, um ensaio controlado randomizado, para verificar se tal coisa funciona melhor em sala de aula do que tal coisa, por exemplo, seu acompanhante. E manda para os professores de mestrado de educação no Brasil, você vai ver a esculhambação que você vai levar. Só vai levar a esculhambação. Por quê? Porque é considerado que não se pode usar o método científico no contexto educacional. Em geral, não é 100%, mas 99%. Coisa assim. Então, a pergunta é: se eu tenho uma prática que foi testada no ambiente escolar, que funcionou, que produziu resultados satisfatórios para o indivíduo e para a sua família, resultados acadêmicos, resultados sociais, a pergunta é: para esse indivíduo, é direito dele essa prática ou não? Ou nós temos direito de dizer, não vamos fazer aquilo que funcionou, vamos fazer o que a gente quiser porque a gente acredita em outra coisa? É direito nosso decidir isso? Porque se a família não quiser também ter acesso à prática com melhor evidência, ela pode dizer não, porque o PEI é ela que vai discutir, vai dizer se ela quer ou não. A família participa e o estudante participa também, na medida que ele consegue participar. Exatamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente tem um princípio da progressiva participação da criança e do adolescente, Exato. que está incorporado nesse debate, né? Então a pergunta é: nós temos direito, né, de dizer assim, não, a gente não vai entregar o que tem melhor evidência. Foi testado, mas a gente não concorda com isso, a gente é contra isso. Então, até antiético, né? No meu entendimento né? No meu entendimento Então, esse é o grande debate. E aí, qual é a minha preocupação?
E aí eu tinha, inclusive, dito isso a você da outra vez, quando a primeira vez que a gente tinha conversado. Vamos fazer o debate? Vamos. Mas vamos fazer com parecer aberto e dizendo onde que está a página do que está falando. Porque as pessoas estão mentindo, elas inventam um monte de coisa. Então, assim, o parecer obriga a ter laudo. A única lugar que o parecer fala sobre laudo é para dizer que não precisa do laudo. Uhum. E aí eu não sei se é problema de compreensão, eu não sei se é um problema enfim, não sei o que é. Mas o debate tem que ser com base no texto, e o texto é isso que o texto diz. Agora, de fato, tem certas alegações que elas não estão dizendo nem em relação ao texto, são em relação a certas inclinações, questões ideológicas, que, ainda que se oponham à realidade, elas circulam e tem espaço no Brasil, né? Então, eu penso que essa questão das práticas com evidência é a questão central. Por algum motivo, porque essa questão começou na medicina, né? Então, na educação, por algum motivo, não sei exatamente aonde, as pessoas, por que exatamente, têm a impressão de que é uma coisa da medicina. Então, por exemplo, se vocês procurarem, né, quem tiver interesse, procura assim, segurança pública baseada em evidências. Obviamente não tem nada a ver com medicina, segurança pública baseada em evidências. Finanças públicas baseadas em evidências. É claro que está tudo em inglês, né? Você pode procurar qualquer área, tudo baseado em evidências. Esse movimento, de fato, ele começou na medicina, mas depois ele se expandiu para todas as outras áreas. Então, aqueles conhecimentos da medicina baseada em evidências, elas não são relevantes aqui. Práticas baseadas em evidências, práticas educacionais baseadas em evidências, é óbvio, né? Então, esse movimento de práticas baseadas em evidências, que é um movimento originalmente inglês, né? Ele se expandiu e ele chegou e é forte no Brasil também. Na educação, não, ele não chegou no Brasil, ele não existe no Brasil. Acho que não existe nenhuma linha de pesquisa no país inteiro de práticas baseadas em evidências. Acho que talvez do Carlos Schmitt lá na Santa Maria, mas não tenho certeza ainda. Talvez um único só, dos tantos inúmeros programas de pós-graduação no Brasil. Então, isso acaba dificultando a compreensão de que esse é um movimento educacional, não tem nada a ver com o movimento de medicina. É só porque começou lá. É como dizer que se a ciência começou em outra área, né, que a gente não pode utilizar porque começou em outra área. Não, ela é utilizada por todos os campos. Uhum. Lucelmo, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, né, do nosso papo de hoje. Na quinta-feira, a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais, né, o pensamento de pessoas que são contrárias a alguns aspectos do parecer. Então, a gente acabou fazendo assim, né, tendo um dia com você, o outro dia com outra pessoa, justamente para proporcionar que as pessoas ouçam opiniões diversas e formem a sua própria opinião, né? Mas o mais importante, eu creio, uma das coisas mais importantes para se formar opinião é ler o parecer, e não documentos que foram feitos a partir do parecer, né? Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler o relato da Márcia aqui. Próximo ano, meu filho estará na escola do estado. Me adiantei fazendo reunião na escola com a vice-diretora, em 16 de maio. Procurei ajuda no Ministério Público, fui na OAB para que em 2025 ele tenha acompanhante especializado. A matrícula será enviada à escola estadual em outubro. E lembrando que final do ano temos recesso judiciário, as aulas iniciam em fevereiro. Como terei que judicializar, pois já sei que terei a negativa da escola, existe a possibilidade que eu consiga adiantar a matrícula dele antes de outubro? Temo que até iniciar as aulas ele ainda não tenha o acompanhamento especializado em autismo. Bom, eu não sei responder essa pergunta. Como mãe, eu tenho uma impressão, eu teria uma impressão para dar, mas eu não sei responder. Você sabe, Luciano? Não, você não consegue adiantar a matrícula. O que você consegue fazer é pedir uma liminar, porque nesse caso, o direito chama certos casos de direito líquido e certo, né? Esses direitos líquidos e certos, ou seja, o direito chama são casos de cognição sumária, ou seja, você bate o olho e você percebe que aquilo faz sentido. Tem o que eles chamam de fumaça do bom direito e o fumus bonus iuris, que é a urgência, né? Aliás, e o periculo in mora, que é a urgência. Nesses casos,
você pode conseguir uma liminar. Então, em tese, né, ainda que esteja de recesso, você tem a pessoa fazendo um plantão, né, plantão judiciário. Então, você pode conseguir a liminar, ainda que o mérito demore, o mérito só comece a ser analisado depois. Qual que é o problema aí? O problema é ter o fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito no começo, porque você precisa demonstrar claramente que tem que ter um acompanhante. Então, você, por exemplo, se você tiver, aí precisa de um processo probatório, né? Por exemplo, se ele já tinha um acompanhante na escola, na escola municipal, então isso é um componente que já indica que ele precisa. Se no município houve uma avaliação que determinou, se essa avaliação estiver disponível, ela é importante. Se tivesse um PEI, que eu duvido que tenha, que dificilmente tem, mas se tivesse um PEI, você já levava o PEI com a avaliação dele, com tudo certinho. Aí ficava super fácil a fumaça do bom direito. Se tem uma avaliação, se tivesse um documento, como está no parecer 50, que tem uma avaliação certinha, com gráfico visual. Multiprofissional, né? Multidisciplinar. Exatamente. Aí chegou lá, o juiz bate o olho, não vai ter a menor dúvida. Mas nesse caso, vai ser meio que a sua palavra contra a palavra da escola, que os estados todos negam, né? E aí, outras avaliações que você tiver colaboram para você formar o seu conjunto probatório. Então, infelizmente, é isso que você pode fazer, porque adiantar a matrícula é uma coisa que não dá para ter esse tipo de previsão legal para que você possa fazer isso, né? Seria muito juridicamente falando, seria muito improvável. Uhum. Professor Luciano, as evidências científicas mostram que a articulação entre profissionais da educação, saúde e outras áreas do conhecimento tem agregado qualidade de forma efetiva no atendimento educacional especializado? Uma pergunta. Como o parecer 50 auxilia na interlocução desses profissionais? André, você sabe que é engraçado que muito da acusação que põe os profissionais da saúde na educação. E eu gosto de fazer esse debate quando alguém fala isso. Fala assim, fala qual página? Eu gostaria que você fale qual página, que a gente lê junto aqui. Porque é um problema de interpretação de texto, assim, bem básica. Eu concordo com o que você está falando. De fato, as evidências apontam isso. Mas o parecer não entrou nisso. Infelizmente. Né? Por que a gente não entrou nisso? Porque não dizendo nada sobre articulação, já está sendo essa acusação, imagina se a gente dissesse. Então, nós estamos... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O PEI ele é obrigatório nos Estados Unidos desde 74. Isso quer dizer que a literatura que diz respeito a essa literatura científica é da década de 60 e 70. Então, nós estamos fazendo um debate que já está mais de 50 anos atrasado. Então, não dava para fazer o debate inteiro, todo ali nesse contexto. Então, a única coisa que o parecer fala é sobre as equipes multidisciplinares, que as prefeituras já têm, não é para colocar nenhuma, é as que já têm. Tem certas prefeituras que têm equipe multi na Secretaria de Educação. Então, neste caso, aí elas participam ajudando a avaliação, mas elas não são a equipe terapêutica da criança, né? Elas só ajudam na avaliação. Então, agora, se tiver equipe terapêutica, é ideal que a escola dialogue com essa equipe, esse é o ideal, mas o parecer não fala disso. Né? Teve até um documento bizarro que foi falado assim, não, porque tá falando de equipe multi, então isso aqui é ilegal. Tá no Fundeb, na nova lei do Fundeb, tem um monte de prefeitura que tem. Então não tá falando para criar nenhuma, só tá falando para aquelas que existem como aprovar. Então, assim, existe um problema muito sério nesse debate, que, assim, em torno do parecer. E eu concordo com você, eu acho que a gente fez um debate, fizemos um debate de 40 anos atrás, a gente precisaria estar fazendo um debate de hoje, mas a resistência, o conservadorismo é muito grande nesse debate, né, infelizmente. Infelizmente. A Priscila perguntou se existe alguma lei ou documento que regulamenta as atribuições ou competências do acompanhante especializado, ou se ficou a cargo de cada unidade da federação. A lei Berenice Piana só diz que tem direito quando comprovada a necessidade. Não diz quem comprova, como comprova, o que é a necessidade, o que ele faz, não diz nada. Então, o parecer 50 fez uma proposta de interpretação de como isso poderia acontecer isso. Mas o parecer ele é orientador, ele não é normativo, né? Então, cada unidade da federação tem que fazer a sua norma. Uhum. Isso tem gerado muitos problemas, porque é o seguinte, que precisa da acompanhante, isso aí não há a menor dúvida, isso aí só diz isso quem nunca foi numa escola, não conhece nenhuma escola.
Você não tem a menor dúvida. E paralelamente, também não conhece a literatura científica. Isso não é a menor dúvida. Então, na vida real, lá, as famílias ajuizam a ação. E, às vezes, o acompanhante não dá certo porque esse acompanhante ele não tem EPI, não tem treinamento em nada. E aí, eles pedem um professor para o Ministério Público. O Ministério Público ajuiza 1, ajuiza 2. Como aquilo não está funcionando, ele pede para ajuizar para ir para todas as crianças autistas do município. Eu já vi várias decisões judiciais, o que é equivocado, porque nem todos precisam do acompanhante. Mas como a prefeitura não faz avaliação, ela bate o olho, acho que não precisa não, hein? E é sempre que não precisa não, porque aí economiza. Aí isso tem gerado uma deformidade, que é entregar acompanhante para aqueles que não precisam, e neste caso, sim, você produz dependência, e gerado problema orçamentário, porque de repente você diz, de um dia para a noite você tem que dobrar o número de professores da rede, triplicar. Então, se o município fizer uma norma municipal, quanto antes ele fizer, mais segurança jurídica ele adquire para poder tocar o seu tema, né? A sua vida e oferecer o serviço. Mas, de fato, é uma atribuição eu digo município, mas é do sistema, né? O município, se ele não tiver sistema, ele fica vinculado automaticamente ao sistema estadual. Se o sistema estadual tiver uma certa norma, então ele fica vinculado àquela norma estadual. Mas a grande parte dos municípios, não a maioria, mas grande parte tem sistema, e aí sim eles podem editar normas complementares. E a mesma coisa vale para os estados. O estado sempre é sistema, então eles editam as próprias normas complementares. É claro, sempre regulamentando o que está na lei, não pode se opor ao que está na lei, Berenice Piana, né? Sim. E é isso, o que regula é a lei, né? O parecer, ele traz orientações, mas o que regula é a lei. O que cria direito é a lei, né? Sim, sim. Mais uma, e aí a gente vai encerrar? Ótimo. Como impor aos professores formação específica da área clínica dentro das escolas? Entendo a importância do professor especialista como apoio, mas o professor de turma inclusiva não tem condições de ser especialista em todas as áreas, pois para trabalhar nessa perspectiva com evidências é necessário uma formação específica. Eu falei sobre isso, né? Mas não clínica. Ninguém está falando de... essa ideia de que especialista é igual a clínica é uma ideia que não faz o menor sentido, embora ela circule por aí. Especialista é especialista, né? Como eu sou especialista em história, outro especialista em outra coisa, né? Professor de Fundamental 2, né? Estou dizendo, em médio. Os professores, idealmente, eles deveriam ter... Eu não sei qual professor você está falando, se é do professor de atendimento educacional especializado ou se é do professor de sala de aula. O professor de sala de aula não precisa ser especializado, ele tem que ser especializado na área dele, né? Se for o caso. E ele tem que ter conhecimentos básicos, né? Agora, o professor de educação especial, não, esse tem que ser especializado. Aí, o ideal seria que a prefeitura provesse, a prefeitura ou o estado provesse curso de formação continuada nesse momento, né? Principalmente com o apoio das universidades federais. Lá no parecer tem uma proposta de formação de professor de educação especial e de acompanhante. Uhum. E nós fizemos a proposta para o MEC de que nós fizéssemos o curso por uma universidade federal e o MEC oferecesse gratuitamente para todos os municípios e estados. E aí a ideia é porque o parecer diz que 20% tem que ser prática. Então a gente ofereceria para o MEC gratuitamente, através de uma universidade federal, esse curso, o MEC ofereceria para o país inteiro, e a prefeitura ou o estado só faria os 20%. Ele mesmo poderia fazer, que seria prático dentro do seu ambiente, né? Então ficaria muito mais fácil, muito mais prático. De fazer assim. Agora, o professor de educação especial, de fato, o ideal seria que ele fosse especializado e não multifuncional, essa ideia de que ele vai dar conta de tudo. Essa é uma outra ideia pseudocientífica que, infelizmente, se estabeleceu no Brasil, porque a ideia de fundo eu tenho que ter o coração bom. Se eu tiver o coração bom, todo mundo aprende. Então não precisa ser especializado em nada, eu não preciso saber de nada, de fato, tecnicamente falando. Então eu posso ser multifuncional, eu posso atender cegueira, paralisia cerebral, autismo, tanto faz, porque eu tenho o coração bom, gente. Aqui é por amor. Então, como se inclusão fosse caridade, né? Exatamente. Agora, o parecer não toca nesse assunto, tá? O parecer só está dizendo, olha, se o professor vai atender autismo, a prefeitura deve fornecer, ou o estado deve oferecer essa formação, e daí tem a formação, né? Agora, em tese, né, ele deveria também aprender de uma maneira mais aprofundada para apoiar indivíduos que têm outras necessidades, se ele vai atender esses indivíduos. Então, na verdade, apesar de o parecer não ter entrado nesse ponto, essa ideia da
da sala multifuncional é uma péssima ideia. É uma ideia, assim, durante a pandemia a gente lidou com os negacionistas, né? Os negacionistas por motivos religiosos, por motivos políticos, extremistas, né? Ideológicos, e agora a gente está lidando com negacionistas também. A diferença é que os negacionistas, não, a maioria, neste caso, não são de natureza religiosa, tem outros motivos ideológicos distintos, né? Mas são igualmente opostos à realidade e são igualmente prejudiciais, especialmente a pessoa com deficiência. Eu vou pedir licença para vocês rapidinho, vou me despedir, porque eu tenho uma outra aula que está começando agora. Muito obrigado, Ivana, muito obrigado Obrigada a todos pela também. participação. Muito obrigada, Luciano. Até a próxima. Até mais, Obrigadíssima. tchau. Bom, então é isso, gente. O Luciano tinha mesmo adiantado que ele estava com o tempo bem curto para participar. Eu agradeço muito a participação, a presença, né, de todos vocês aqui, quem mandou pergunta lá no chat. Lembrem-se de preencher lá o formulário, né? A Júlia colocou ali no chat como sendo necessário para a obtenção do certificado, então preencham. E muito obrigada. Vejo vocês na quinta-feira, onde a gente vai conversar, quando a gente vai conversar com o Pedro e ouvir dele a opinião a respeito do parecer. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.